Você já imaginou como será o momento em que o anticristo chegar? Será que estamos nos aproximando desse evento profetizado há séculos? A Bíblia não apenas prevê sua chegada, mas descreve com detalhes os sinais, o impacto e o desfecho dessa figura central no fim dos tempos. Hoje, neste vídeo, você vai entender o que a palavra de Deus nos revela sobre o anticristo, quem ele é, como será reconhecido, o que acontecerá durante o seu domínio e principalmente como Cristo triunfará sobre ele no final. Prepare-se, porque exploraremos cada detalhe com base nas Escrituras, trazendo clareza e esperança para os desafios que ainda virão. E no final deste vídeo, você estará muito mais preparado para compreender e enfrentar esses eventos com fé e confiança no plano de Deus. Os tempos em que vivemos já mostram sinais que parecem ecoar as palavras da Bíblia. Conflitos globais, divisões sociais, desastres naturais e o aumento do engano espiritual nos fazem questionar: será que estamos mais próximos dos eventos que antecedem a chegada do anticristo? A Bíblia nos alerta que esses sinais não são coincidências. Em Mateus 24, Jesus descreve um período de tribulação marcado por guerras, fomes e terremotos que seriam apenas o início das dores. A sensação de incerteza que muitos sentem hoje pode ser interpretada como um reflexo dessas profecias. Imagine viver em um mundo onde a verdade é manipulada e uma figura carismática emerge prometendo paz, mas trazendo engano e caos. Esse é o cenário que as Escrituras nos apresentam sobre o anticristo. Mas aqui está a questão crucial. Você está preparado para identificar os sinais e resistir ao engano? Neste vídeo, vamos analisar essas profecias de forma prática e profunda para que você entenda como tudo isso se encaixa no plano de Deus e como permanecer firme na fé. Para entender o que acontecerá quando o anticristo chegar, é essencial saber quem ele é segundo a Bíblia. Em 1 João 2,18, lemos: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Essa passagem nos alerta sobre a existência de figuras que se opõem a Cristo, mas também indica que haverá um líder supremo no fim dos tempos, conhecido como o anticristo. A Bíblia o descreve como alguém que se levantará contra Deus e exaltará a si mesmo. Em 2 Tessalonicenses 2, 3-4, Paulo escreve que esse homem será o filho da perdição, que se sentará no templo de Deus, proclamando-se como Deus. Ele será uma figura carismática e enganadora, atraindo multidões com promessas de paz e prosperidade, mas seu verdadeiro objetivo será desviar as pessoas de Cristo. Além disso, o livro de Daniel 7:25 indica que ele tentará mudar os tempos e as leis, assumindo um controle absoluto sobre o mundo. A influência do anticristo será global, afetando todos os aspectos da sociedade. Mas como reconhecê-lo em meio a tanto engano? Nos próximos capítulos veremos os sinais que precedem sua chegada e as características que o identificam claramente. A Bíblia é clara ao revelar que a chegada do anticristo será precedida por sinais inconfundíveis. Em Mateus 24, Jesus alerta sobre guerras, rumores de guerras, fome, pestes e terremotos em vários lugares. Ele descreve isso como o princípio das dores, um prelúdio dos eventos que culminarão no domínio do anticristo. Além desses sinais físicos, haverá também um aumento da corrupção espiritual e moral. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo adverte que antes do surgimento do anticristo ocorrerá a apostasia, ou seja, um abandono massivo da fé. As pessoas se tornarão cada vez mais insensíveis à verdade e mais propensas a acreditar em mentiras. Outro sinal importante é o fortalecimento de sistemas globais de controle. Em Apocalipse 13, lemos sobre a criação de um sistema econômico e político centralizado, que será usado pelo anticristo para governar as nações. Hoje, vemos uma crescente busca por soluções unificadas em nível global, algo que pode estar preparando o cenário para esse governo profetizado. Os sinais também incluem a tentativa de promover paz mundial, mas será uma paz falsa e temporária. Daniel 9:27 menciona que o anticristo fará uma aliança por 7 anos, quebrando-a no meio do período e revelando suas intenções reais. Diante desses sinais, é fundamental estar vigilante. O que vemos no mundo hoje pode ser parte do que a Bíblia já previu. Agora que entendemos os sinais, é hora de aprofundar como o anticristo será reconhecido quando ele se manifestar. Saber identificar o anticristo é essencial para não ser enganado por sua influência. A Bíblia fornece descrições claras sobre suas características e ações. Ele será uma figura de grande carisma, capaz de enganar até mesmo os mais atentos. Em 2 Tessalonicenses 2, versículos 9-10, lemos que ele virá com o poder de Satanás, com todo tipo de sinais, maravilhas e falsos milagres, usando esses atos para atrair as multidões. Uma de suas marcas será a capacidade de estabelecer uma falsa paz. Em Daniel 9:27, vemos que ele fará uma aliança com muitas nações, apresentando-se como um pacificador.
Contudo, essa paz será temporária, pois sua verdadeira intenção será revelar sua natureza enganadora e opressiva. Outra característica é sua arrogância. Em 2 Tessalonicenses 2:4, Paulo descreve que o anticristo se oporá e se exaltará acima de tudo o que se chama Deus, proclamando-se como divino. Essa autoexaltação será central para sua agenda de controle e engano. Além disso, ele usará sistemas políticos e econômicos para consolidar seu poder. Apocalipse 13, 16 a 17, revela que ele implementará a marca da besta, controlando quem poderá comprar ou vender. Essa imposição será um dos sinais mais claros de sua identidade. Agora que compreendemos como identificá-lo, vamos explorar seu impacto global e o domínio que ele exercerá sobre as nações. A Bíblia descreve o domínio do anticristo como um período de controle global sem precedentes. Em Apocalipse 13:7 está escrito que foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ele não será apenas um líder local ou regional, mas terá alcance mundial, influenciando governos, sistemas econômicos e até práticas religiosas. Esse domínio será sustentado por um sistema político e econômico centralizado. Conforme Apocalipse 13:16 a 17, todos, ricos ou pobres, grandes ou pequenos, serão obrigados a aceitar a marca da besta para participar da economia, seja comprando ou vendendo. Esse controle absoluto evidenciará sua agenda de submeter as pessoas a um único sistema de governo. Além disso, ele usará o engano como uma arma poderosa. Em Daniel 8:25, lemos que ele enganará muitos com sua astúcia, oferecendo soluções aparentemente eficazes para os problemas globais. No entanto, seu governo trará opressão e sofrimento, especialmente para aqueles que resistirem e permanecerem fiéis a Deus. O anticristo também se aliará a um sistema religioso liderado pelo falso profeta, que o ajudará a consolidar seu poder. Esse falso profeta será responsável por levar as pessoas a adorarem o anticristo, reforçando ainda mais seu domínio. Agora que entendemos o impacto do governo do anticristo, vamos explorar um dos aspectos mais alarmantes de seu regime, a marca da besta e o controle econômico global. Um dos aspectos mais conhecidos e temidos do domínio do anticristo é a implementação da marca da besta, descrita em Apocalipse 13:16 a 18. A Bíblia nos alerta que ele exigirá que todos, ricos e pobres, grandes e pequenos, recebam uma marca em suas mãos ou testas. Essa marca será essencial para participar do sistema econômico mundial, já que sem ela ninguém poderá comprar ou vender. Mas o que exatamente é essa marca? Muitos estudiosos acreditam que ela representa mais do que um símbolo físico. É um sinal de submissão total ao anticristo e à sua agenda. Aceitar a marca significa rejeitar Deus e alinhar-se ao sistema do anticristo. Esse será um dos testes mais difíceis de fidelidade para aqueles que seguirem a Cristo. Além do aspecto espiritual, o controle econômico será total. Imagine um mundo onde suas compras, vendas e transações dependem de sua lealdade a um sistema corrompido. É uma ameaça real à liberdade individual, projetada para forçar a adoração e obediência ao anticristo. Em contrapartida, aqueles que recusarem a marca enfrentarão perseguição severa, mas a Bíblia encoraja os fiéis a permanecerem firmes, confiando que Deus proverá para aqueles que resistirem. O controle econômico global também será sustentado por sistemas tecnológicos avançados e vigilância, que reforçarão a autoridade do anticristo. Esse nível de poder trará desafios profundos, mas também evidenciará a necessidade de discernimento espiritual. Agora que entendemos a marca da besta, vamos explorar como o anticristo usará o engano espiritual com o apoio do falso profeta para consolidar seu poder. O domínio do anticristo não será estabelecido apenas pela força ou pelo controle econômico, mas também por meio do engano espiritual. Para isso, ele contará com o apoio de uma figura crucial, o falso profeta. Em Apocalipse 13:11 a 14, essa pessoa é descrita como alguém que parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Ele representará uma falsa autoridade espiritual, manipulando as massas para adorar o anticristo. O falso profeta realizará grandes sinais e milagres, como fazer descer fogo do céu à vista de todos. Esses atos espetaculares não apenas impressionarão, mas também enganarão aqueles que não têm discernimento espiritual. A Bíblia nos alerta que esses milagres não virão de Deus, mas serão permitidos por ele como parte do plano maior de separar os fiéis dos que serão enganados. Além disso, o falso profeta terá um papel central na introdução da marca da besta, convencendo as pessoas a aceitá-la como uma demonstração de lealdade ao anticristo. Ele criará uma imagem do anticristo e fará com que todos a adorem, punindo aqueles que se recusarem.
enganarem. Esse nível de engano só será possível porque as pessoas terão rejeitado a verdade de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 10 a 12, lemos que Deus enviará uma poderosa ilusão para que aqueles que se recusaram a amar a verdade creiam na mentira. Agora que entendemos o papel do falso profeta, vamos avançar para o próximo capítulo e analisar o período de grande tribulação que acompanhará o domínio do anticristo. Esse período será marcado por um período de extrema dificuldade conhecido como a Grande Tribulação. Em Daniel 9, 24 a 27, a profecia dos 70 períodos de 7 aponta para 7 anos de tribulação divididos em duas partes. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo estabelecerá uma aparente paz e aliança com muitas nações. No entanto, no meio do período, ele quebrará essa aliança, revelando sua verdadeira intenção. Jesus, em Mateus 24, 21, descreve a grande tribulação como um tempo como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Esse será um período de sofrimento global, incluindo perseguições, desastres naturais, guerras e o aumento do engano espiritual. Durante esses 7 anos, aqueles que permanecerem fiéis a Deus enfrentarão perseguições severas. Em Apocalipse 13:7, lemos que o anticristo guerreará contra os santos e os vencerá. Isso não significa uma derrota final, mas uma provação permitida por Deus para fortalecer a fé de seu povo. Apesar da intensidade desses eventos, a Bíblia nos dá esperança. Em Apocalipse 7:16, encontramos a promessa de que aqueles que perseverarem sairão vitoriosos, lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Agora que entendemos a grande tribulação, vamos explorar o desfecho dessa história, o julgamento do anticristo e sua derrota final na Batalha do Armagedon. A história do anticristo, embora marcada por engano e domínio, termina com sua derrota absoluta. Em Apocalipse 19, 19 a 20, é descrita a batalha final conhecida como Armagedon. Nesse confronto, o anticristo reunirá as nações para lutar contra Cristo, mas será vencido de forma esmagadora. O texto bíblico nos mostra que essa batalha não será longa ou incerta. Quando Cristo retornar em glória, montado em um cavalo branco e acompanhado pelos exércitos celestiais, ele derrotará o anticristo com o poder de sua palavra. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo, um símbolo do julgamento eterno reservado para aqueles que se opõem a Deus. Essa vitória não é apenas sobre o anticristo, mas também sobre o pecado, a morte e todo o mal que aflige a humanidade. É o momento em que a justiça divina será plenamente manifestada, restaurando a ordem e reafirmando o governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Esse evento também marca o início de uma nova era, quando Cristo estabelecerá seu reino milenar, trazendo paz e justiça para aqueles que permaneceram fiéis. Agora que vimos a derrota do anticristo, é hora de olhar para a promessa final, a vitória eterna de Cristo e a criação de um novo céu e uma nova terra. Após a derrota do anticristo e o julgamento final, a Bíblia descreve a gloriosa promessa de um novo começo. Em Apocalipse 21, 1 a 4, o apóstolo João relata sua visão de um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra terão passado. Essa nova criação será marcada pela ausência de dor, sofrimento, morte e pecado. Cristo, como Rei soberano, reinará eternamente, trazendo paz e justiça a todos os que permaneceram fiéis. Deus fará sua morada entre os homens, cumprindo a promessa de estar presente em meio ao seu povo. A frase, "Eis que faço novas todas as coisas", Apocalipse 21:5, encapsula a restauração completa que ele trará. Esse cenário é mais do que uma simples promessa, é a concretização do plano divino para a redenção e a restauração da criação. Para os que resistiram ao anticristo e confiaram em Deus, essa será uma eternidade de alegria e comunhão com o Senhor. Com esse entendimento, somos chamados a viver com esperança, confiantes de que o final da história já foi escrito. Cristo triunfará e aqueles que permanecem fiéis compartilharão de sua vitória. A história que acabamos de explorar é mais do que uma narrativa profética. É um chamado para nos prepararmos espiritualmente e permanecermos firmes em nossa fé. O mundo pode parecer incerto, mas a Bíblia nos dá clareza sobre o plano de Deus. Lembre-se, a chegada do anticristo e os eventos que se seguem são apenas uma parte da história. O final já foi escrito, e ele pertence a Cristo. Não importa quão intensas sejam as tribulações, a vitória definitiva é garantida para aqueles que colocam sua confiança no Senhor. Hoje, você é chamado a refletir. Está preparado para esses eventos? Sua fé é forte o suficiente para resistir ao engano e permanecer firme nas promessas de Deus? Essa é uma jornada de fé diária e nunca é tarde para começar.
Se esse conteúdo tocou o seu coração e trouxe mais clareza sobre o plano de Deus, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Escreva nos comentários o que mais falou ao seu coração hoje. Lembre-se, a vitória já foi conquistada e Cristo te convida a viver em sua luz. Não espere para buscar a Deus, Ele está ao seu lado agora. Vamos juntos nessa caminhada de fé e esperança.